Ele fez um trabalho de amarração com Lilith sob a batuta da maior sacerdotisa do país, Lakshmi Premadeva, e a posteriori colocamos o Orobas. Orobas, que é um daimon que serve apenas para aumentar prelaturas, ou seja, crescimento profissional e financeiro, e fazer inimigos se tornarem amigos e amigos se aproximarem mais. Orobas não é uma divindade relacionada com o lado amoroso. E ele começou a ouvir, segundo diz, vozes de Orobas, porque ele é mediúnico, e ele meio que marcou um ritual para terça-feira, quando eu iria terminar os rituais de Orobas em agosto, na quinta-feira. Então nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre mediunidade e goécia. Você está no canal Filhos de Lúcifer. Você está com um bruxo, um ocultista, Nicodemos Silva. Para tarô, baralho cigano, numerologia, mapa astral africano, jogo de búzios, oráculo luciferiano, pactos e acordos e alianças com daimons. Você entra em contato por 819-9393-3813. 819-9393-3813. Vamos ao vídeo. Dos 5 homens que acertaram trabalhos conosco, 4 estiveram aqui na sexta-feira. Como eu já falei no vídeo anterior, amarração, depois da amarração somente para homens, um não deu para vir, porque mora bem distante, lá no Maranhão, onde o coco baba a sua bunda, e 2 estão conosco. Um deles é o Filipão, que não vou dar mais assistência diária, ok? Porque o camarada utiliza armas, sabe, maneira, comportamento que deve ter sido isso que o afastou da pessoa amada. Promessas. Depois que isso dá certo, eu vou colocar minha mãe, vou colocar meu irmão, vou colocar, sabe? Então vai a semana, tá tudo bem, perdi 14 quilos, 15 quilos, estou assim, estou assado. Aí final de semana ele entra em crise, porque a mãe dela me ama, porque a prima fez não sei o que lá. Cara, ninguém é obrigado a atender ninguém no final de semana. Isso eu dizendo pro cara que eu tô com uma pessoa amada aqui. Sabe? Então o cara usa de subterfúgios para alcançar o que quer. Forçou a barra. Eu quero ver como é que muda a chave, meu amigo. Não tem como você forçar a barra, nem você botando um revólver. Porque em nenhum momento eu disse o tempo. Eu quero ver qual vídeo, qual print que você tem de nossa conversa, eu dizendo 7, 14, 21 dias. Eu disse que iria ficar com você até você alcançar o que você quer. Foi o que eu lhe disse. Não adianta promessas e não adianta forçar, cara. Aqui eu aviso, eu tenho todos os certificados na parede, reconhecido nacionalmente. Tarô, baralho cigano, búzio, numerologia, etc. Eu tenho toda a fundamentação, além de ter um advogado extraordinário, se for necessário ativá-lo. Porque eu tenho todos os prints, eu mando vídeo, eu mando foto, coisa que nenhum pai santo faz, cara. Você dá lá o nome, paga, e o cara não quer saber de lhe dar assistência, porque ninguém é obrigado. Então, meu amigo, não vai rolar. Eu só vou atender agora você
no dia que eu marquei com você. A gente marcou para quando? Deixando aqui um recado para o Fio do Pão. A gente marcou para terça-feira, e quinta-feira, a retirada do axé da moça que você gosta, que está usando erroneamente a magia contra a sua pessoa. Mas você não vai ter acesso mais a mim para você forçar a barra. Porque quando eu joguei os búzios, ontem, búzio, o jogo de búzio eu cobro 200 pau. Mas para você, eu não cobrei, eu jogo. E eu disse, ó, tá precisando aqui, porque quando se joga o búzio, a gente vê o que precisa. Não é verdade? Tá precisando aqui de cigarro, tá precisando de cachaça, tá precisando... E você pula fora. Quando é para gastar, você pula fora. Então, bicho, quem quer um cliente assim? Você acha que eu fumo? Você acha que eu bebo cachaça? Se você não confia, meu amigo, você precisa procurar o Pai de Santo. Ou você precisa se tornar um Pai de Santo. Ah, mas se eu confiasse, eu não pagava. Você está pagando, você pagou, mas você quer forçar a barra. Enquanto você estiver comigo e eu estiver jogando, quem dá as ordens é o jogo. Isso se você quiser resgatar a pessoa que você quer. Porque ela pode se apaixonar por outro, não pode? Isso é o seu medo. Esse lance de dizer, eu estou com muita saudade, eu estou em desespero, não é desespero, você está com medo. Você não confia no seu taco. Não é saudade, é medo. O que está acontecendo na sociedade hoje em dia é os red pills. Sabe, é vocês lendo essa porcaria de anti-otário, é vocês lendo essas coisas de incel, é vocês acompanhando esses podcasts desses caras que são metade homem. E aí vocês querem partir para o tudo ou nada. Vai ser uma alegria para mim muito grande se ver um cara como você, meu irmão, que quer agir na base da força, usando tornozeleira, porque ela vai prestar, eu repito, você passa para cima, ela presta contra você uma protetiva, não sei dizer o nome técnico, mas você vai usar tornozeleira. Sabe, então não estou de bem com você, vou terminar os trabalhos com você, eu vou ficar até quando disse, mas você não vai ter acesso para forçar a barra comigo. Qualquer coisa eu aciono um advogado, o que for necessário, mas você não vai ter acesso comigo. Porque todos os vídeos eu tenho dos trabalhos para você. Todos os prints da nossa conversa eu salvo. Então tá tudo lá, tudo. Ok? Áudio, voz e tudo. Agora vamos voltar para o vídeo. É lamentável, porque assim, trabalhar com mulheres é muito mais simples. Né? Não porque mulheres são bobas, mas é porque as mulheres não têm um ego tão grande quanto a dos homens. Não se vê amor na relação desses homens assim. Não é? Eu fiz um vídeo estudando a carta desse amigo, né, que é o Hector, sobre a namorada dele, não é? A Anitta. Então, o Hector gosta da Anitta. E aí eu fiz toda uma psicanálise, porque ele fez a psicanálise da menina e eu fiz dele. E aí ele sempre dá a volta por cima, né? Porque o homem tem um ego muito grande. Não, aconteceu isso, nada referente à carta. Não existe da parte de homens o que existe da parte das mulheres, sabe? Uma submissão, o entendimento de que ele está entrando num campo que ele não conhece e que ele precisa, sim, de um mestre, de uma pessoa que está fora, que está vendo o que está acontecendo. Mediunidade igual essa. Para começo de história, é importante que você saiba, Hector, que eu fui espírita. E é uma diferença, viu? Esse povo que bate bombo, que faz macumba, isso é macumbeiro. É espiritualista, mas não é espírita. Espírita disse da doutrina de Allan Kardec.
da comunicação dos mortos para com o homem, das pessoas que se foram para com homens. O espírita, ele não tem acesso a orixás. O espírita não tem acesso a Daimon de Goécia. Então, espírita é somente aquele que estuda a doutrina de Allan Kardec. Então, deixo muito bem claro que comecei minha história como espírita no grupo espírita Leon Denis, que na época aqui em Caruaru funcionava na Feira da Sulanca. Ceicinha, ou Dona Conceição, um abraço para a senhora, minha querida, foi que me deu a oportunidade de falar numa segunda-feira, que era lotada aqui na Feira da Sulanca. Então, na segunda-feira, a gente lotava aquele pequeno ambiente e eu fui o orador. Na época, um amigo meu, hoje já falecido, levou um gravador com fita BASF. E dessa fita BASF, em que eu falei mais ou menos 1 hora, ele tirou cópias e mandou para vários centros espíritas. E essas fitas chegaram até Rubens e Robélia. Abraço, Rubens e Robélia. Um abraço aí para vocês do Centro Espírita Allan Kardec, da Coab 2. Então, gente, se você quiser ter aí, se vocês quiserem, é verdade que Nicodemos passou aí esse Centro Espírita Allan Kardec, é verdade. Onde fui trabalhador, não é? Onde viajei bastante e tive o lance, né? Tive a oportunidade de ser palestrante da doutrina espírita, não é? Como trabalhador, e é isto. Li toda a obra de Allan Kardec, a Gênesis, Livro dos Médiuns. Não só li, como me aprofundei. Entenda que não havia celular, então a gente estudava de verdade. Então, a Gênesis, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, obras póstumas de Allan Kardec, o Céu e o Inferno. Então, toda obra dessas que eu citei e as que não citei, bem como também estudei os 4 Evangelhos, que é outra codificação da doutrina espírita, né? E a obra de Leon Denis. Então, realmente, aquilo que eu vou falar hoje tem fundamento sobre a questão de mediunidade. Allan Kardec nos diz que somos mais ou menos médiums, não é? Então, você ser mediúnico, Robert, não é algo excepcional. Nós somos mais ou menos médiums. E não se diz mediúnico, se diz médium. Todos somos, né? Alguns têm umas capacidades maiores, como, por exemplo, a clara audiência de ouvir, clarividência de ver, a mediunidade automática, o escrito automática, que era como Chico Xavier fazia, a semi-automática, a consciente e a inconsciente, e há diversos tipos de mediunidades. Ali está tratado no Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Muito bom. Vale a pena citar a Gênesis, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno. Pronto. Aí são os 5 de Allan Kardec. E aí vem as obras a posteriores. E todas as coisas que nós estudamos aí, muita coisa de Chico Xavier. Ora, essa mediunidade, e é muito bem que você, Hector, entenda, essa mediunidade lhe dá a capacidade de ouvir espíritos. Ok? Espírito. Esses espíritos estão relacionados com
mortos que se foram, né? Pessoas, claro, falecidas. Então, a mediunidade é para isso, para adentrar o mundo dos mortos, o mundo daqueles que foram vivos e já morreram. Rubens Saraceni também, o Saraceni, escreveu o livro Teologia de Umbanda e uma obra fantástica. Mas aí foi o pai José de Aruanda, né? Ou seja, o espírito de um morto que trouxe aquelas canalizações para ele. O que é que eu estou dizendo? A mediunidade, ela serve para conversar com espíritos de pessoas que nascidas foram. Elas é que vão embasar, elas vão dizer, os orixás são assim, os orixás são assados, os doentes são assim, os doentes são assados. Ela vai falar, inclusive, Chico Xavier comenta sobre o trabalho das pombagiras nas zonas mais umbralinas. Ok? Então você pode entender que os espíritos de pombagira, pretos velhos, caboclos, etc., que aparecem em banda, eles são espíritos de morte. Ou seja, eles passaram pela Terra. Agora, as pessoas médiums, elas não têm comunicação com divindades. Ok? Por exemplo, as pessoas dizem, você vê ali na Igreja Universal do Reino de Deus, que as pessoas vão lá e recebem pombagira, e recebem preto velho, e recebem, fazem aquelas mugangas, e o pastor expulsa. Primeiro, aquilo ali mesmo não é pombagira, aquilo ali mesmo não é preto velho, aquilo ali são quiumbas. São mistificadores. Da mesma forma como Alexandre Comino, no livro Exu não o Diabo, ele fala para as pessoas receberem pombagira em casa, ou Exu em casa. E eu conheço várias, eu tive diversas, inclusive, não é? A nossa amiga radiestesista, ela recebeu em casa, e pergunte para ela como foi o perrengue. As pessoas simplesmente se cortam, as pessoas se destroem quando fazem isso. Por quê? Porque dentro de casa pode estar, dependendo da casa, pode estar qualquer coisa, e você simplesmente incorporou aquilo lá. Eu digo para você que o que incorpora nas igrejas universal do Reino de Deus são quiumbas, não são os mesmos espíritos de Umbanda, Candomblé e de Quimbanda, são quiumbas, são mistificadores. Ok? Então isso aqui é importante. Agora, com o orixá não, porque o orixá, você nunca viu ninguém incorporar um orixá. Estou tomando um gole de cachaça, incorporei um orixá, incorporou um orixá. Isso não existe. O orixá é dado por iniciação. Ele é plantado na sua cabeça através de um ritual, se você for rodante virante, de 21 dias no Roncó, por um pai de santo, ou seja, por um doté, por um babalaú, dependendo da nação, ele vai ser plantado. Então, o orixá só tem acesso a eles os iniciados em orixá. Porque os orixás são divindades. E porque as pessoas foram iniciadas, pagaram, fizeram muitas noites de trabalho, serviram a casa, tiveram iniciação. A gente tem um lance da gente supervalorizar a nossa experiência e subestimar a experiência do outro. Isso chama-se preconceito, que é um conceito que você forma sem conhecer de fato o que está lá. Tenho certeza, Hector, que você nunca entrou em casa de umbanda, certamente nunca entrou em uma casa espírita kardecista, nunca entrou em candomblé e nunca entrou em quimbanda. Ok? Então, quando passas para Goethe, tem outra coisa. Já citamos as obras
de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a obra de Camille Flammarion, os estudos seríssimos de parapsicologia de Arthur Gonçalves Quevedo, que nós estudamos, porque fizemos também, dentro do Espiritismo, tivemos aulas, é claro, externas, sobre parapsicologia, estudamos, estamos sim capacitados para falar sobre o tema. Agora, sobre Goécia, e qual é a relação da Goécia, da mediunidade, com a Goécia? Primeiro precisa saber o que é Goécia ou Goécia. Você precisa estudar. Isso aqui é as clavículas de Salomão. Carlinhos Lima faz um aprofundamento nesses 72 daimons de Goécias que foram conjurados pela pessoa de Salomão. Então, Salomão, através de um anel que foi dado do arcanjo Miguel para ele conjura o primeiro daimon de Goécia, que é Baal. Então, a partir daí, ele... E é bom, aqui tem tudo, é um livro grande, e se você olhar, é um livro que está todo marcado. O livro, realmente, é um livro que foi estudado, tá? Estudado, tirado notas, não é? Não se passou aqui essa história de só olhar um vídeo, se for o corte do vídeo. Há um embasamento profundo disso. Mais do que isso, para trabalhar com daimon de Goécia, se precisa de chancela. E não é uma chancela que você consegue na igreja. Você não vai conseguir isso em uma Illuminati. Você não vai conseguir isso em candomblé. Essa chancela é dada através da profundidade e da harmonia entre o operador e o daimon de Goécia. Nisso eu sou extremamente capacitado. Por quê? Porque eu sei a diferença entre as Goécias. Primeiro, essa Goécia salomônica, a Goécia salomônica, ela precisa de anjos. São convidados anjos que vão dominar os daimons que estarão ali no centro, aliás, no círculo, no triângulo, enquanto o mago está protegido dentro do triângulo. Essa é a magia salomônica, essa é a Goécia salomônica, que utiliza os anjos para constranger os daimons de Goécia a fazer aquilo na hora que eles querem. Lógico que para mim isso não funciona, lógico que para mim isso é uma porcaria. Aí vai entrar a Goécia salomônica, que já existe uma certa meditação, aliás, a Goécia luciferiana, que vai haver uma meditação, uma coisa a respeito disso aí, para se entrar em contato com os daimons, não agora com coisas como inimigas, mas com coisas que precisam ser constrangidas, apontado armas, porque a varinha, a espada, o atame são armas, mas com uma espécie de amizade entre os dois campos. O que eu pratico não é a Goécia que você vê nos podcasts. Eu trabalho com a demonolatria. Eu sou demonólatra. Eu não trago anjos para constranger. Eu não trago anjos para constranger nenhum dos 5 daimons que estão em um altar. E você, caro Hector, deve ter visto, porque tem muita coisa para fazer e vocês hoje em dia sofrem de déficit de atenção. Eu quero assistir, mas olha, de vez em quando é um negócio ali muito sério. O que está ali no centro do altar é Baal, Beuzebu, Exu Maioral. E eu tenho um pacto de sangue com Baal, Beuzebu, Exu Maioral. 7 anos. Vou completar 8 no próximo dia 15 de julho do ano que vem.
de estudos profundos. Não é o que eu acho, vem através de livros. Então eu vou apresentar para você. Clavículo Salomão, você já viu? Dogma Ritual de Alta Magia. Eu estou lendo esse livro pela 12ª vez. Tá? Tirando notas, passando noites em claro, estudando isso aqui para poder trabalhar com o que eu trabalho, que é Goécia. Eu não invento, eu simplesmente me fundamento dentro das clavículas de Salomão e do dogma de ritual de alta magia e de outros livros que aqui não dá, nem cabe tudo na mesa. Eu tenho mais de 1.200 livros e não cabem na mesa todos os livros que eu fundamento meu trabalho. Além do grimório pessoal e além de todas essas pessoas que passaram por aqui e que me deram experiência. Senão, eu não estava aqui com você, eu estava de CLT. Há outro livro que eu gostaria, né, também profundamente estudado, 3 livros de filosofia oculta. Então, assim, sabe, eu não faço parte das pessoas que simplesmente veem cortes de podcasts e acreditam que estão fazendo alguma coisa que vale a pena. Fora isso, eu sou autor de 4 livros. 2 de poesias. Antes de fazer os livros de poesia, eu conquistava todos os cursos de poesia que eu participava. Autor de 4 livros, estou publicando o 5º. Ah, você não ganha dinheiro com livros, mas publico. Significa que para publicar um livro você tem que ter propriedade no que você está falando. Ninguém se atreve a escrever um livro, Hector, como eu mostrei ontem. Estou escrevendo um livro a respeito de orixás e você viu alguns dos livros que realmente são estudados. Eu, com 60 anos de idade, estudando, 60, passando as madrugadas com um copo de café, uma pamonha e escrevendo e estudando os livros, meu caro. Não há, dentro do luciferianismo, do satanismo, a mediunidade tem o valor zero. Nunca permitimos aqui em nosso tempo nenhuma incorporação. O trabalho se faz aqui com ferramentas. Ferramentas que são utilizadas há séculos. Tarô, baralho cigano, búzio. Fizemos um curso de búzio, bem certificado na parede, de mais de 60 horas. Ok? Escrevi, preparei o curso, o oráculo luciferiano, também que vou lançar um livro. Significa que eu tenho propriedade no que eu estou fazendo. A sua amiga, a nossa amiga, quando fez um curso, fez um pacto vitalício, pacto que ela disse, eu darei 10%, porque ela não tinha condição de pagar o pacto, de tudo que entrar na minha conta, e ficou, ela escreveu, com as próprias mãos dela, ela que escreveu. E fica claro que, no caso do falecimento do mestre, esses 10% que não me pertencem, eu enviarei para a sacerdotisa. E de repente ela sai fora e pega uma porcaria de um pêndulo e vai cortar um pacto que ela não fez sozinha. Um pacto é uma aliança de 2, com testemunhas. E o que eu posso dizer para você? Uma pessoa dessa, você nem imagina essa pessoa aí, todo dia 5 o Daimon vai cobrar. Baal. Ora, para que eu exerça isso, eu tenho um pacto. É essa minha religião. Então,
No caso do Hector com a sua menina, foi feito o seguinte: eu olhei e vi que havia uma coisa ruim. E eu vi porque eu entendo do que eu estou fazendo. E passado para a radiestesista, ela viu que não era magia, mas uma outra vida. Vocês tiveram uma outra vida em que o Hector, junto com essa menina de hoje, né, que se encontraram nessa vida com outros nomes, fez um pacto de obediência. E aí, veja lá, com as datas do casal e com a tabela Ramamu, eu fui ali, me aprofundei e vi o que estava acontecendo ali, como foi. Agora veja a diferença minha, de vocês. Eu não viajo, eu não vejo, eu utilizo ferramentas. Imagine se um pedreiro chega e diz para você: Hector, eu vi sua casa com cozinha, com 2 quartos, com coisa, pá, certo? E viu como você precisa botar a mão na massa? A casa tem que ser construída. Aqui, Hector, a gente não trabalha assim com a viagem. A gente precisa ver dentro do jogo, dentro da coisa que está acontecendo. Aí depois você ouviu o Orobas que disse que você ter alguma decisão em relação à fé, e, e aí ouviu Orobas é uma divindade, fala uma língua que a gente não tem acesso, porque nós chamamos de a língua dos anjos, aliás, a língua dos pássaros. Seria preciso entender persa, seria preciso entender latim, para entender a voz de um Daimon de Goécia que nunca foi encarnado e nunca morreu. Orobas não viveu nesse plano físico. Orobas, dentro da experiência, ali dos Quadros de Salomão, e tem outro livro que não está aqui na mesa, que é a Goétia Ilustrada de Aleste Coelho. Ele jamais chegaria para qualquer pessoa e faria qualquer proposta. Isto não é Orobas, isso é qualquer mistificador, isso é qualquer coisa, mas não é o Daimon Orobas. Não é. Como também se qualquer pessoa vê Xangô, porque o Xangô falou, porque algum falou, porque... É mentira. Sabe? É mentira do que falou. Não, ao seu viu, mas não foi a divindade, não foi orixás que eles falaram e não foi Orobas que eles falaram. Primeiro, porque é que Orobas iria falar com uma pessoa que não tem a única reverência por ele? Que deixa bem claro: não vou trair minha fé. Cara, eu renunciei. Ninguém nasce satanista, ninguém nasce luciferiano. Eu renunciei, eu nasci em uma família adventista e eu renunciei e fiz pacto, eu sou um cara pactuado. Agora o que eu noto? Eu faço os vídeos e no vídeo que eu falei sobre amarração, eu disse: colocamos Orobas, que não trabalha na área amorosa, para ajudar a trazer a amizade, para tornar aquela pessoa que se afastou de você amiga sua. Orobas, coloque aí o nome Orobas e eu peço que coloquem, mas vocês não têm tempo. Vocês têm tempo para tudo. Vocês têm tempo para viajar na maionese, mas vocês não têm tempo para estudar. E como vocês querem saber mais do que um mestre de Goécia? Como querem saber mais de um cara que passa o final de semana estudando magia? Como querem saber com um cara que tem mais idade com vocês, que começou em 1994 e tem 1.200 livros, que não vive de recorte de podcast? E aí ele fez um pedido. Ele contou outra história, porque a história é de que o que nós vimos na tabela Ramamu, que ele se dedicou a uma princesa e depois ele simplesmente renunciou a ela como cavaleiro. Ele baixou a cabeça para a princesa e seria seu cavaleiro. Os cavaleiros andantes, eles não se casavam, eles se davam para aquela mulher que eles prestavam
a sua coisa, o seu pacto de obediência. Mas ele viu outra coisa. Ele viu que o amor dele foi proibido e que, como cavaleiro, ele teve relação com a princesa e que aí teve um filho, o amor foi proibido. Meu amigo, olha, lamentavelmente, não existe nenhum relato na história de que um cavaleiro tivesse tido acesso a uma princesa somente em filme, como Game of Thrones. Somente em filme. Porque o cavaleiro, ele não era um nababo, um fidalgo. Um cavaleiro, ele existia, isso dentro da Espanha, da era medieval e de tudo, sabe? Só é ler a história dos cavaleiros andantes. É preciso se aprofundar. Eles eram tão tombeiros, inclusive o templário, como você disse, eu não era um templário, eu era o templário. Cara, o templário, ele era celibatário. A ordem dos templários é a ordem de celibato. Não existe nenhuma documentação de que um celibato tenha sido em situação nenhuma. Isso aí eu não estou querendo saber mais do que você. Eu não sei mais do que a ordem que você participa. Mas em relação aos templários, eu tenho cá também um livro com os votos dos templários. Tanto que na acusação como Jacques de Molay, não houve nenhuma acusação de que eles tinham quebrado os votos de castidade e tido filhos. Então é isso. Eu gostaria muito de vocês entenderem que vocês estão com um cara extremamente preparado para fazer o que faz. Não é? Então, o resumo foi isso. A tabela de Ramamu diz que o Eto encontrou a princesa, fez um voto de obediência e saiu fora. E você viu. Não tem nenhuma ferramenta que comprove. Não existe. Por isso que eu digo, isso, meu amigo, aqui é ciências ocultas. Exige livro, exige leitura, exige experiência, exige profundidade. E não eu vi, eu não acredito nessa história de eu vi, eu vi. E aí ele pediu porque está desesperado. Meu amigo, o Filipão também está desesperado. Gente, veja isso aí. Essa história do desespero não é um trabalho para um ocultista. A pessoa precisa ser trabalhado por um terapeuta. Você precisa ser trabalhado por um terapeuta. Filipão partiu para cima para ameaçar. Filipão, não vou lhe atender mais, só vou lhe atender no dia do seu ritual. No dia do seu ritual, eu vou atender você. Eu marquei para as 20 horas, na terça-feira, para atender você. Pronto. É agora, porque a gente quer ser amigo e você não sabe o que é amizade. Você acha não que o cara lá tem medo, o cara é preto, o cara é pobre, não tem medo de porra nenhuma. Que eu estou desenvolvendo o meu trabalho, eu sou um profissional. Eu não fui na casa de ninguém, me procuraram. E eu estou fazendo, tenho provas. E qualquer coisa, todas as pessoas envolvidas no trabalho, que não são só a de um grupo de 4 pessoas, podem muito bem escrever, dar testemunho e tudo mais. Eu estou completamente acobertado por lei, porque eu faço isso não na clandestinidade. Eu não sou um esotérico de pé, de esquina, eu tenho todos os certificados necessários. Então a gente quer ser amigo, não dá, porque você quer pressionar, quer fazer promessas que você não vai cumprir, e quando vê que não cumpre, quer pressionar. Somente no dia que eu marquei com você, eu vou trabalhar para você. Ah, se você quiser um jogo de búzios, comigo, R$ 200. Se quiser um jogo de tarô, R$ 150, porque o que eu prometi foi acompanhar o trabalho que eu fiz. Não fazer jogar para você pessoalmente. Eu vivo disso, então eu vou cobrar de você. A gente quer ser amigo? Não dá.
vocês não querem perder uma cachaça, vocês não querem mandar um cigarro. Então, infelizmente, não funciona assim. Não funciona com promessa, não funciona com ameaça. Qualquer coisa que é meu RG, que é meu CPF, eu passo para vocês verem que eu não tenho nenhum processo contra a minha pessoa em relação a isso. Então, na história da menina do Ramamu, para quem não está entendendo, disse somente que não era magia, que o Hector tinha feito em outras vidas, na Espanha, um ritual de obediência, baixou a cabeça para a princesa, queria defendê-la, e aí pulou fora, casou e tudo mais. Isso é o que diz a tabela de Ramamu. Isso é o estudo sério. Eu pensei que ele iria dizer, mestre, como eu faço para ter acesso a esse conhecimento? Nada. Ele sabe tudo. Nada. Ele não quer saber nada. Sabe tudo. Ele prefere viajar do que estudar. É isso, Hector, que está acontecendo. O desespero é porque você não confia no seu taco, irmão. O desespero, Felipe, é porque você não confia no seu taco. Você tem medo que outro homem possa aparecer na vida da sua menina e fazer melhor. Se vocês tivessem sido tão honestos, tão isso, porque é assim que acontece com o meu passarinho. Eu confio tanto em mim e com todas as mulheres que passaram na minha vida. Eu confio tanto que dei meu melhor que não acredito que ela possa encontrar alguém melhor que eu. Vocês não. Vocês têm culpa e vocês têm remorso. Não é desespero, é culpa e remorso, é medo. E o pior que o medo, era bom vocês dar uma olhada nesse livro aqui, que eu trago aqui de brinde para vocês. O Poder do Subconsciente. Diz lá, citando na Bíblia, abissus abissum invocado. Sabe? Um abismo atrai outro abismo. Se você tem medo, é isso que vai acontecer para você. E pior, em alguns casos, talvez não seja nem outro que surge na vida, seja outra. Você está desesperado porque você não confia no seu taco. Então amanhã, pela primeira vez, eu sendo o piloto do avião, vou sair, vou deixar um viajante tomar rédeas. Porque o correto é que se você contrata o trabalho de uma pessoa, você confiar até o final. O correto é que se você entra num avião, eu já disse isso outras vezes, isso no primeiro ritual, o correto é que você ou confie no piloto ou você saia fora. Agora você sem preparação nenhuma, porque viu, você tomar, sabe, as rédeas do avião sem experiência, você vai causar um desastre. Amanhã eu vou permitir que você faça esse desastre. Por quê? Porque os rituais de Oroba são feitos na quinta e não são feitos aleatoriamente. Na segunda-feira, o planeta que rege é a Lua, então a Lua é para trabalhos de magia, é para descarrego. Na terça-feira é trabalhos de guerra, é regido por Marte. Na quarta-feira é regido por Mercúrio e quinta é Júpiter da riqueza, que abre as coisas, abre o conhecimento, abre a riqueza, a expansão, sabe? Abre o pensamento, a cognição da pessoa. Na sexta é na área amorosa, e aí é uma área feminina, se trabalha Lilith. No sábado é Netuno, então ali, né, o Netuno, o Plutão, não me lembro bem agora, mas ali se trabalha as almas penadas. E no domingo é São Miguel Arcanjo. Então isso aqui está aqui, isso é estudo de Goécia. E você vai pegar um trabalho relacionado com o amor, com uma entidade que não é trabalhada para o amor, que a Oroba não é trabalhada para o amor, e não é uma entidade, é uma divindade, não tem acesso aos seres humanos, e vai colocar no dia de guerra. Você não tem conhecimento, você sente que amanhã é o dia correto. Então, o piloto vai deixar o viajante. Amanhã vai tomar rédea. Eu vou preparar lá o círculo e você vai dizer o que você quer.
Você vai pegar as rédeas do avião sem ter experiência, porque você está com medo. Sabe? Esse desespero é medo. Você nunca venceu isso. Você nunca procurou se tratar disso. Você precisaria ter um terapeuta. Porque o meu trabalho não é esse. Eu não fui pago como terapeuta. Meu trabalho não foi contratado como psicólogo, como psiquiatra. Esse trabalho você faz com um profissional da área. Então, mediunidade não tem nenhum valor dentro do luciferianismo, dentro do satanismo. Porque os médios não se comunicam com divindades, mas apenas com mortos. Dito isto, eu lavo as mãos em relação a amanhã. Vou preparar o ritual e você vai conduzir. Viu, gente? É o cliente que vai conduzir o avião amanhã. Eu preferia que o cliente descesse. Parou o avião, desce, porque quem tem experiência para pilotar um avião é o piloto. Amanhã fica por sua conta. E os resultados também. Porque como eu tenho experiência, eu tenho certeza que você e a pessoa amada vão se reunir. É essa certeza que eu tinha até o dia de hoje. A partir da manhã, quando você pegar ali, né, no avião, não sei se chama seguidão, não sei lá, sabe? Agora, a partir daí é com você. Já ficou claro que meu passarinho não vai mais se meter com ele, nem mais vai conjurá-la para você. Porque você não confia no trabalho do piloto. Eu confio no seu trabalho. Não, você está desesperado, você está com medo. Você precisa trabalhar o seu medo, o seu desespero. Porque pode de fato acontecer. Porque você emocionaliza tanto, perdendo essa pessoa, que certamente você vai perder. Você deveria, e eu oferecer, ela vai querer você um curso. Em nenhum momento você se interessou. O ego seu, digo de novo, Hector, o seu ego é que vai botar tudo a perder. Mas quem manda aqui é o cliente. Amanhã é o cliente que vai pilotar a nave. Lhe desejo muita sorte. Eu vou preparar lá as velas e você que vai falar com o Orobas. A partir daí, eu lavo as mãos. Eu só levo até o final o trabalho quando a pessoa confia plenamente em mim. A minha sacerdotisa, a mesma coisa. Se você não confiou, ela não acende mais uma vela para você. Se você quer tomar, você não tem experiência nenhuma com o Daimon de Goécia, experiência nenhuma com o Orixá, e você quer tomar o lugar do Pai Santo como Orixá, e você acha que vai, o dia amanhã já está errado, que é um dia de combate e de guerra. A partir daí, meu amigo, lava suas mãos. Você deveria era aprender o que é a tabela de Ramamu. Deixar de viajar, amigo. Deixar de ver as coisas como a sua amiga lá. Sua amiga lá é doente. Aquela sua amiga lá, a nossa amiga, é doente. Eu peguei ela na fudência financeira. E quando ela viu algum dinheiro, ela pulou fora. É uma pessoa que gosta de dar golpe. Tentou arrancar de mim um notebook do mestre. Sinceramente, nessas 7 pessoas, 4 eu fiz uma festa maravilhosa. Um não deu para vir, mas ficou mandando mensagem, mandou foto. Você, o Hector, vai amanhã dirigir a nave. E o Filipão, só falo com ele. Só falo com ele no dia dos trabalhos dele. Ok? Que promessa e ameaça não acontece. Eu não tenho medo. Senão eu não estava aqui, porra. Eu não estava aqui. Eu já enfrentei promotora, juíza, escambau. Eu não estava aqui. Você não bota a cara na internet. Você não faz um trabalho desse se você tiver medo. E eu não tenho medo de nada. Concluo dizendo, mediunidade e goétia não são compatíveis. Você está ouvindo espíritos bagunceiros, zombeteiros, estão tirando onda. Nada a ver com Orobas. Nada a ver de um cliente abrir um círculo e conjurar Orobas.
Aí, para piorar, sua amiga disse, quando ela quebrou o pacto com Baal, que Orobas foi lá, nos buses, ele veio até mim, Orobas, ela não tem preparo nenhum. Ele veio até mim nos buses que eu ensinei ela de quatro buses. Orobas veio até mim, Orobas é conjurado para fazer amizade. Ele veio até mim e disse que ele era o fim. Como assim, no bus? Rapaz, vocês estão viajando muito e estão trabalhando e mexendo com forças que vocês não entendem. A partir da manhã, é você que toma em suas mãos, Hector, a sua história com a sua querida. Mexeu com Orobas, né? Um cliente pegou lá, é você que vai dirigir a nave. E aí eu lavo as mãos. Eu só dirijo a nave para uma pessoa que confia plenamente em mim até o final. O desespero, você tem os medos, porque não confia bastante no seu trago. E aí você poderia resolver isso, se tem dinheiro, com o terapeuta. Porque todo mundo contabiliza o dinheiro que manda para cá. Hoje mesmo eu não vou fazer rituais de Exu, porque eu não tenho a cachaça, porque eu não tenho as velas, porque eu não tenho as coisas. Vocês acham que o que? Que R$ 1.000, 2.000? Cara, se vocês fossem fazer um trabalho de amarração com mãe Matilde, com mãe Michele de Beuzebu, 5.000, 10, 12 mil reais. Dinheiro é para gastar, gente. E vou dizer mais. Se aparecesse um cara, e pode rolar, um cara gostar dessa menina, de chegar lá para o Mag e dizer, ó, é tanto, 5.000, 10 mil reais. Cara, o cara vai fazer, vai matar a boi, vai matar o escambau. E eu aqui, somente com isso que vocês fizeram, e contabilizam para conseguir o amor da vida de vocês. Quanto vale o resgate da pessoa amada? Quanto vale? Somente isso? A coisa contabilizada? Só isso, Filipão? Dos 7, vocês dois são os mais problemáticos. Boa sorte. Eita!